Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, pessoal, eu sou a Erika Sais, a Kika, e esse é o Perspectiva, um espaço para entender como as ideias das organizações e as pessoas estão transformando o Brasil. E hoje vamos falar sobre um tema essencial: comunicação no terceiro setor. Como contar histórias que inspiram, geram confiança e ampliam impacto. Como comunicar impacto em um mundo saturado de informações e como diferenciar propósito real de discurso vazio. O nosso convidado de hoje é Aron Ziberman, diretor executivo do Instituto Cerela e do Instituto Sim, pesquisador, uma voz proeminente quando o assunto é investimento social e um comunicador de destaque quando o tema é impacto e propósito. E para apresentar esse programa comigo, como de costume, o Alan Levi. Oi, Alan, bem-vindo, Aron. Oi, Kika. Oi, Aron. Prazer estar... Oi, Kika. Oi, Aron. Prazer estar aqui com vocês. Certeza que nós vamos inspirar muita gente, que o Aron é craque. Aron, que bom receber você aqui, depois de tanto tempo sem te ver. É uma alegria ter esse bate-papo com você. E queria começar te perguntando... Imagina, é um prazer. Queria começar te perguntando como é que você vem parar nesse setor. É aquela história, né? Caminhos não planejados, né? Caminhos não planejados. Às vezes são os melhores. Né? Nunca imaginei que ia acabar onde eu acabei, tá certo? A história é a seguinte: eu fiz minha carreira, começo da minha carreira, os primeiros 17, 18 anos, como engenheiro metalúrgico, que era uma profissão que eu adorava. Eu me sentia útil, primeiro fazendo aço, depois tubos de aço sem costura, laminando cobre, fazendo laminados de cobre. Quer dizer, coisas que são essenciais, né? Então, esse mundo dos metais é um mundo que sempre me encantou. Mas, por várias razões, eu acabei saindo desse setor e precisava trabalhar e recebi um convite absolutamente inusitado, quer dizer, completamente fora do que eu imaginava, que fui convidado para dirigir uma empresa em Campinas. Isso lá em 1990. Convidado para dirigir uma empresa municipal, o prefeito da época lá em Campinas. Aí um empresário de Campinas, que me conheceu lá enquanto eu trabalhava, falou: vem trabalhar comigo. E eu fui trabalhar com esse cara não porque eu tenha ficado feliz com o convite, porque foi o único que eu recebi. Então eu fui trabalhar com o Nelson, já falecido, fui trabalhar com o Nelson, porque eu precisava. Né? Eu precisava. Em São Paulo, a empresa dele, a sede principal era Campinas, a gente tinha uma operação em São Paulo, então eu volto para São Paulo para trabalhar com o Nelson. E continuei procurando emprego. Eu queria voltar para o setor. Eu gostava de engenharia, eu queria voltar para o setor, mas não consegui. O fato objetivo é o seguinte: não consegui. Aí, esse mesmo Nelson, né, com quem eu estava trabalhando, e não estava feliz, não era o que eu gostava, ele se associa a um cara de Goiás, chamado Luiz Carlos Bravo, figuraça. Esse é uma figuraça, esse foi amor à primeira vista. Era um cara muito interessante, muito bem-humorado, bem mais velho do que eu. O Bravo tinha 20 anos mais do que eu, já faleceu. Os dois montam uma empresa, com mais um sócio, chamado Nelson Carvalho, e me convidam para ser diretor da empresa e me dão participação. Negócio completamente inesperado também. Era uma limitada, eu tinha 4%, eu era empregado, eu tinha 4% de participação. E nessa empresa, essa empresa foi muito bem. Foi o único período da minha vida que eu realmente ganhei bem, porque a empresa foi muito bem, na área de telecomunicações. Mas era uma empresa com prazo de vida definido. Mas o fato é que aí a minha esposa, Tânia, que é professora da USP, né, professora titular lá da FEA, na época não era titular ainda, ela chega para mim e fala: Aron, a vida inteira você quis estudar. Você nunca teve oportunidade, vai estudar. Tira um sabático e pensa com calma no que você quer fazer na vida. Ela é uma pessoa de carreiras, né? Uma das especialidades dela é planejamento de carreira, estudar carreira, etc. E tal. Aí eu falei: tá bom. E por influência dela, eu fui fazer um MBA na FIA, né, na Fundação Instituto de Administração, onde ela dá aula, inclusive, até hoje, onde eu dou aula hoje. E fui fazer lá um MBA, o nome do curso era MBA Executivo Internacional.
E fui lá, né? Então, eu com 54 anos, com a cidade, em geral, as pessoas não vão fazer um MBA, né? Estão pensando na aposentadoria, não hoje mais, né? Que a longevidade aumentou a nossa vida útil. Mas eu fui lá e foi divertidíssimo, né? Porque meus colegas eram, na média, 20 anos mais jovens do que eu. Aliás, um deles viu uma entrevista minha e ligou para mim e me chamou de tio. Brincou, porque eu falei, me chamou de tio. Eu era mais velho que os professores. Eu era mais velho do que a maior parte dos professores, eu era mais velho. Então, mas foi uma delícia, né? Não só porque eu aprendi, mas porque essa convivência com gente mais jovem é maravilhosa, né? Você rejuvenesce. E aí aconteceu o que mudou, o que deu essa mudada para o terceiro setor. Uma coisa, de novo, aleatória. Vai o professor Hélio Matar, que é do Instituto Acatu, dar aula de ética, um assunto pelo qual me apaixonei. Não que eu não fosse ético antes, é que eu não conhecia a disciplina, não conhecia o assunto, aprendi a conhecer através do professor Hélio. E junto com ele veio na sala um cabeludo, sabe aqueles argentinos cabeludos? Ele é mãe argentina. Uma pessoa que virou um amigo muito querido, muito querido. Aliás, hoje troquei uma mensagem com ele, Luiz Alexandre Musserino. Aí o Luiz Alexandre vem e fala, olha, pessoal, nós temos aqui na FIA uma associação de ex-alunos que tem um projeto social chamado GESC, GESC, Gestão por Entidades da Sociedade Civil. E nós precisamos de voluntários para serem consultores sociais. O GESC, o que era? Era um curso de 90 horas, com mais 50 horas de consultoria. E eles precisavam de pessoas para acompanhar os alunos ao longo das 90 horas e se dedicar a essas 50 horas de consultoria social. Eu estava num sabático, tinha tempo disponível. Por que não? E levantei a mão, eu quero fazer esse negócio. Tivemos aulas, 18 horas aula, e saí fazendo consultoria social. Eu fui designado por uma organização chamada Turma do Bem e fiquei encantado. Aí é que rolou. Eu fiquei encantado, me senti útil novamente, como eu me sentia fazendo laço. E percebi o seguinte, que pessoas como nós, que têm o privilégio de ter acesso a uma educação de qualidade, a gente, com poucas horas por semana de dedicação, pode ajudar demais esse pessoal. E eu realmente me senti bem. Era uma delícia lá no horário que as crianças estavam. Era bom demais, ter o carinho das crianças. Elas nem sabiam muito bem o que esses caras estão fazendo aqui. Né? Era eu e mais 2 colegas. Nós éramos em 3 consultores. O fato é o seguinte, eu adorei aquele negócio. Me senti realmente bem. Em seguida, o próprio Luiz Alexandre, que naquele curso de 90 horas, ele era o professor que dava aula de captação de recursos. Ele pediu se eu poderia substituí-lo. Ele não estava mais conseguindo conciliar as agendas dele, empresário e tal. Eu falei, mas eu não entendo nada disso. Ele falou, mas ninguém entende nada disso. Nós estamos falando de 2003. Eu falei, ninguém entende nada disso. Isso é um assunto que pouca gente domina. Bom, eu fui assistir às aulas dele, comprei um monte de livros, escrevi uma apostila que semana passada, sexta-feira passada, eu compartilhei com uma organização. Estavam falando sobre captação de olha, eu tenho um documento que eu escrevi, está arrumadinho e tal, compartilhei, vamos ver se pode ser útil para eles. Aí eu estudei bastante, eu tenho aqui uma biblioteca razoável de captação de recursos, virei professor. Nunca na minha vida imaginei dar aula, muito menos de captação de recursos, muito menos para organizações sociais. Aí estou dando aula lá, e aí começam a acontecer as boas coincidências, né? As conspirações, essas coisas misteriosas que eu não acredito, mas que existem, sabe? As coisas que a gente não acredita, mas que elas existem. Aí, de repente, vem o Banco Mundial, o Instituto do Banco Mundial, o World Bank para o Brasil, fazem lá um convênio com a Única para dar aulas de Corporate Social Responsabilidade Social Corporativa para empresas de açúcar e álcool. Fazem lá um convênio com a Única. E eu sou convidado. Um grupo de 4, 5 colegas, somos convidados para sermos instrutores, para sermos facilitadores desse processo. Fui convidado por 2 razões. Primeiro, porque o pessoal sabia, alguns colegas sabiam que eu estava dando aula de captação de recursos. Estava dando aula. E que eu sou razoavelmente fluente em inglês. Eu não precisava ser fluente em inglês, né, para ter aula com os gringos.
E aí nós tivemos aula, veio um gringo, craque aí, um europeu, esqueci o nome do cara, nome aquele cheio de consoante, e tivemos aulas com o cara sobre responsabilidade social corporativa, tal, desenvolvimento sustentável. Nesse período, entre o final do curso e esse cara, eu fui apresentado por John Elkington, do Canibais de Garfo e Faca, o cara que inventou o Triple Bottom Line. Aliás, o livro dele eu tenho, está autografado por ele. Ele veio ao Brasil, eu fiz questão absoluta de assistir a palestra dele, fui lá assediar, que nem, sabe, aquele cara que fica cercando o cara para pegar o autógrafo. Foi na Rio+20. E comecei a dar aula pelo interior de São Paulo. Um dia falta um professor na FIA, teve uma dificuldade de agenda, algum problema, era uma in-company na Ford, e me pede para substituí-lo. E eu, puxa vida, da aula no MBA, né, ainda mais no in-company. Bom, resumindo, eu fui, dei aula, esse professor me orientou, e fui bem na aula. Fui bem avaliado. Aí comecei a receber convites para dar aula, e de repente me vi professor e consultor. Quando você começa a dar aula no MBA, você começa a ter exposição, né? Os alunos são de indústrias, né? De empresas, muitas empresas grandes. Aí, para uma empresa in-company, olha como o mundo é pequeno, de 4 sócios, professores lá da USP de São Carlos, empresa muito bacana, Axia Value Chain, lembrei do nome. Esses caras me convidam para fazer um projeto com eles, como consultor associado na CCR, lá atrás. E eu vou lá fazer projeto, então, viro um consultor. Nunca planejei nada disso. A minha vida, eu imaginava, seria de ser um executivo do setor siderúrgico e, quem sabe, no fim, me aposentar como presidente da Companhia Siderúrgica Paulista, falecido. Era isso que eu imaginava para a minha vida. Eu nunca imaginei sair do setor. A ser eu, depois de me aposentar, fazer consultoria para o setor, né? Afinal, eu gostava muito daquilo. Bom, resumindo, dessa vida de consultor e dando aula no GESC, a gente resolve, o GESC começa a crescer, fica maior que a Associação de Ex-Alunos, a gente cria o Instituto GESC, eu sou um dos fundadores, depois viro presidente da Associação de Ex-Alunos e presidente do Instituto. Aí mergulhei de cabeça, aí virei um cara de terceiro setor, fazendo essas coisas, também fazendo consultoria, né, para a empresa, não necessariamente ligado a... E aí mudou tudo, tá certo? Aí mudou tudo. E nesses meus caminhos terceiro-mundistas, terceiro-setoristas, um dia o Eli Horn se queixa para o meu irmão, que é parceiro dele em empreendimentos, em alguns empreendimentos, estava muito insatisfeito com a filantropia dele, assiste tudo. Fala com meu irmão trabalha com esse troço aí. Aí o Eli me chama para uma conversa, em 2007, uma conversa muito estranha, achei ele muito estranho. Ainda acho. Positiva, o Eli é uma figuraça, uma figura diferente, né? Ele é um cara diferente. Eu brinco às vezes dizendo o seguinte: eu tenho certeza que o Eli não é da Terra. Eu não sei de que planeta que ele é, daqui ele não é. É um cara completamente diferente. Aron, Oi. Deixa eu te interromper um pouco, porque aí vai ter uma hora que a gente pode falar bastante do Eli, dos institutos que você fala, mas tem uma coisa interessante que eu queria que você puxasse aqui, quase que era seu destino, né? Porque o que dá para ver aqui é que você é um apaixonado por desafios. Você fala muito de transformação, que é um dos temas do nosso programa. Você fala de construir pontes. Você falou que a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. Esses são muitas pautas, mas sem querer ter uma visão preconceituosa, ou mesmo até quando você conta, você é o cara... Eu sou do tempo que, quando a gente estava chegando no Guarujá e via aquelas fumaças lá em Cubatão, da Cosipa, que depois você fala que você foi para o setor público, que nem se falou, tem muita gente boa, mas tem aquele lado, às vezes, mais pejorativo. Então, é quase que você é um cara que estava caminhando por terrenos meio turbulentos e talvez esse curso de ética foi um wake-up call, uma chamada, uma regeneração, alguma coisa assim. Mas o que dá para ver é que você sempre foi um apaixonado e que bom que o terceiro setor teve você. Como que você enxerga tudo isso, esse lado do vilão e do mocinho, sem querer te chamar de vilão, lógico, mas para mim foi muito forte isso na sua história. Não, eu tenho clareza de que todos nós, sem exceção, né? Aquele livro famoso, né, O Médico e o Monstro, né? Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
Todos nós temos um Dr. Jekyll, que é um cara legal, e um Mr. Hyde. Nós, em geral, que somos pessoas boas, a gente tem o Mr. Hyde sobre razoável controle, mas não, ele não é controlado o tempo todo. Então, o Mr. Hyde se manifesta. Então, enquanto eu estive na COSIPA, vou contar uma história para vocês que é verdadeira. Eu não dava a mínima para essa história de meio ambiente. A minha cabeça era o Brasil precisa de aço, pau na máquina. Eu não estava preocupado em controlar a poluição que a gente produzia. Eu tinha muito pouca informação sobre isso. Eu não tinha ideia de que produzir do jeito que a gente produzia, ter implantado a COSIPA, onde implanta, porque o local que ela foi implantada foi equivocado, por várias razões. Do ponto de vista do solo, mangue, tá certo? E do ponto de vista da poluição que ela produzia num ecossistema extremamente sensível. Não tinha a menor ideia disso. Nem tinha ideia disso. Eu não tinha ideia disso. E tinha um cara completamente fora do tempo, à nossa frente, chamado Guter Bantel. E quando eu virei diretor da empresa, fui nomeado, nós fomos eleitos diretores, eram 7. O Guter Bantel foi eleito junto comigo, mais velho do que eu, 5, 6 anos, está por aí ainda, eu o encontrei recentemente, nasceu 85 anos, não sei. O Bantel era o diretor de meio ambiente. O Bantel, naquela época, falava em ciclovia. Ele era muito preocupado com essa questão de controle de meio ambiente, etc. E tal. Eu achava o Bantel um voador, para usar uma palavra gentil. E eu perdi contato com o Bantel. E já faz uns 2, 3 anos, eu encontrei o Bantel numa dessas redes sociais. Escrevi para ele pedindo desculpas. Escrevi: Bantel, eu quero que você me desculpe, porque eu não dei para você o valor que você tinha. Na verdade, eu achava você meio tontão, meio voador. E depois nós conversamos pessoalmente. Ele achou muito engraçado. A gente conversou por telefone. E eu expliquei o porquê que eu estava pedindo desculpas. E é sincero, o Bantel era um cara com uma visão. Ele era muito diferente da gente. Ele tinha uma sensibilidade, uma percepção de que a gente precisava controlar a poluição que a gente produzia e que precisava implantar ciclovia no país. Né? Hoje está cheio de ciclovia por tudo quanto é canto, até onde não deveria ter. Né? Tem lugares que é ridículo. No bairro de Perdizes, por exemplo, tem ciclovia lá que só atleta olímpico. Atleta olímpico, no auge da preparação, consegue subir aquele troço. Não é lugar para ciclovia. Mas, enfim, o conceito de ciclovia, né, é ótimo, maravilhoso. Nós estamos falando de 85, 86, por aí. Eu pedi desculpas para o Bantel. E foi sincero. Eu achava ele um bobão. O cara era simplesmente muito à frente da gente. Então, não dava a mínima para a poluição, para começar. E eu fui omisso, claro que eu fui omisso. Naquela época, teve um problema de saúde, né, saúde ocupacional, chamada leucopenia, associada aos gases produzidos na coqueria, onde se transforma carvão mineral em coque. E isso foi tratado de uma maneira inadequada. Eu era gerente da empresa na época. Eu tinha um sentimento que aquele troço não estava sendo tratado adequadamente. Mas não fiz nada. Mais recentemente, eu aprendi um conceito, né, de que convivência não é conivência. Convivência não é conivência. Eu acho que eu andei aí no fio da navalha, sabe? Até que eu tive um... Na realidade, meu wake-up call para a ética não foi no curso, foi antes. Tanto que eu comentei já, sabem disso, eu fui o whistleblower. Né? Eu e meu colega Sérgio Matos, nós dois denunciamos a diretoria, outros diretores da empresa, que a gente achava que estavam fazendo coisas inadequadas. Nada parecido com esses escândalos gigantescos de hoje. Seria como dizer assim, deram trombadinhas. E a gente denunciou. E pagou um preço por isso. Por isso é que a gente sai do setor. O whistleblower não é bem visto na nossa cultura. Talvez hoje tenha mudado, naquela época não era. Dedo duro, rat. Então, isso é que me afastou daquilo que eu adorava, que era fazer aço. E me levou para outros caminhos, eu estou por aqui. Que bom. Então, o Brasil agradece. Não, olha, fazer aço é importante também, nós precisamos de aço. Eu ia falar isso, eu ia falar assim, que bom que você veio para cá, mas a gente precisa de pessoas mais conscientes fazendo aço, fazendo tudo que a gente consome, hoje, na verdade. Hoje a sociedade toda evoluiu, né? A sociedade evoluiu muito,
Claro que não estamos muito distantes de um mundo perfeito, né? Mas hoje as empresas, a CETESB e as outras agências que cuidam de meio ambiente são muito mais competentes, né? Exercem controles melhores. Mas nós estamos muito distantes do que a gente gostaria. A Rio+20, desculpa, você vê que eu Então, sou velho. eu ia, Rio+20. A COP 30 mostrou isso, né? Alguns avanços, sem dúvida, aconteceram, mas foram muito aquém daquilo que o planeta precisa, que a sociedade precisa. então, eu queria te ouvir um pouco sobre essa evolução, porque você vai contando da sua trajetória, né? Contando ali desde os anos 90, depois Rio+20, 2022, e vai trazendo, a partir da sua história, um pouco de contexto de país, né? Em que momento que a gente estava. Quando você traz para mim, também é muito simbólico, né? Quando você fala, eu vou fazer volto a estudar ali no seu sabático, e aí tem um professor que me convida para dar aula de captação de recurso, e você fala, não sei nada sobre esse assunto, e ele fala, mas ninguém sabe nada sobre esse assunto, tá tudo bem, pode vir dar aula, né? Conta muito sobre também o momento do terceiro setor no Brasil, como a gente ainda estava engatinhando em tentar entender como transformar uma organização da sociedade civil em uma organização que capta recursos, né, que tem uma gestão ali, né, tem algo análogo aí a uma empresa, né, no sentido Sim. de gerir aquilo ali como uma lojinha, né, que está ali produzindo de alguma forma bem social ou bem ambiental e tal. E aí, não, eu fico curiosa um pouco, e aí você já fala um pouco isso aqui no final da sua fala, né? De como é que você enxerga isso hoje. Eu ia trazer justamente essa analogia, né? Do Eco 92, Rio+20, COP 30, eu estava lá na COP, enfim, a gente acompanhei um pouco ali de perto o debate, e quem está na linha de frente ali da pesquisa de mudança climática, eu não estou falando dos ativistas só, não, também, os ativistas ali territoriais também, mas os cientistas, eles trazem ali uma preocupação muito grande, cientistas do planeta Terra, não cientistas que estão estudando o clima de forma séria, né? Trazem ali uma preocupação de que o texto que foi aprovado ali na COP, ele não cobre coisas básicas como a transição energética, né? Ou acho que essa parecia ser a primeira prioridade. A segunda prioridade é a gente precisa diminuir ou zerar o desmatamento, né? E o que a gente viu no Congresso na semana passada, por exemplo, foi o contrário disso, né? Queria que você falasse um pouco da sua visão das empresas. Você acha que as empresas, que elas evoluíram, tá? É assim, eu que não estou desde os anos 90 trabalhando nesse setor, vejo que alguma evolução existe. Mas, assim, essa evolução, ela está acompanhando o ritmo, a necessidade do planeta? Você acha que a maioria evoluiu? Porque também é isso, o setor privado é muita gente, né? Então, assim, você vê grupos, segmentos, como é que você faz essa análise, assim, das Então, vamos lá, eu empresas? vou pegar um indicador. Vou pegar um indicador. Né? Então, assim, tem várias maneiras de olhar a realidade. Né? Tem um livro que fala Utopia para Realistas. Um livro interessante, está aí na pilha. Utopia para Realistas. Então, basicamente, os que têm um olhar utópico, ou seja, um olhar otimista, vamos chamar assim, otimista sobre a realidade, diz o seguinte: espera um pouquinho, a nossa evolução é notável. Vamos pegar o dado que saiu ontem no jornal. Expectativa de vida média dos brasileiros subiu para 76,6 anos. Se a gente olhar a expectativa de vida no começo do século passado, era 50 anos. Então, ou seja, a mortalidade infantil, não sei quantas crianças morriam antes dos 5 anos de idade, isso despencou. Ótimo. Então, tem dados positivos? Claro que tem. Não reconhecer que houve uma evolução na sociedade? Houve. O problema é o seguinte, que essa evolução é insuficiente. Eu acho que desconhecer a evolução é tapar os olhos para coisas boas que aconteceram em qualquer campo que você olhe. Controle de poluição, ou seja, as agências reguladoras, a existência dessas COPs, a preocupação com o desmatamento, enfim, tudo aquilo que se fala. Houve evolução? Houve. É ser cego dizer que não houve evolução. Mas o problema não é a evolução. O problema é o ângulo da curva. Quer dizer, a gente evoluiu de fato. Só que o gap continua gigantesco em relação àquele país que nós poderíamos ser, aquela sociedade, que fala do planeta, a sociedade que nós poderíamos ser, tá certo? Quando a gente olha para o planeta inteiro, é desesperador. Tá certo? Vamos falar do Brasil, que a gente tem mais informação.
Coisas que eu já repeti, o Brasil podia ser muito melhor, aquele fracasso. Eu cito que a minha geração, sou de 48, nós tivemos oportunidades incríveis de fazer avanços mais importantes nesse país, mais importantes. Nós podíamos ser melhores, eu não tenho dúvida nenhuma. Avançamos? Sim, avançamos. Avançamos muito? Em vários aspectos, sim. Tem empresas que são ilhas de excelência? Sim. Tem áreas governamentais que são ilhas de excelência? Sim. Mas é pouco em relação às nossas necessidades. O grande problema é esse, o gap é muito alto ainda. Eu não acho, seria irrealista pensar que um país como o nosso, com a nossa tradição cultural, a colonização que nós tivéssemos, pudéssemos ser padrão país nórdico, país escandinavo, ou mesmo os grandes países europeus, tipo Alemanha. Não, é outra história. A gente adoraria que nós fôssemos. Vamos pegar países jovens, né? Canadá, Austrália, a gente está muito distante desses caras por várias razões, tá certo? Aquele livro famoso, Por que as nações fracassam, né? Então, eu acho que esse gap Mas, Aaron, é gigantesco. não, eu acho que, enfim, vejo de um jeito muito parecido com você quando você faz essa retrospectiva histórica, essa análise, né? Mas, e é isso, a gente pode aqui falar um pouco, podemos entrar nas causas, né? Ter sido uma colônia pelo país que foi, do jeito que foi, enfim, acho que tudo isso tem um impacto que a gente vive até hoje, assim como os séculos de escravidão, né? De uma economia totalmente pautada em trabalho escravo, né, também reverbera até hoje na nossa sociedade, enfim. Mas acho que talvez eu queria te puxar um pouco do presente para o futuro, assim, sabe? No sentido de, putz, como é que as empresas estão hoje e o que elas precisam fazer daqui nos próximos 20 anos para a COP 30 mais 20, a gente poder estar contando uma história um pouco diferente. Vou Enfim, mostrar, vou pegar, dá um minuto, vou pegar um livro que acabei de ler. Pausa para o livro que vem aí, gente. Vamos ver qual vai acabei ser a de ler. dica de leitura de hoje. História para o Amanhã. Tá? História para o Amanhã também de um cara de nome impronunciável, Roman Krishnarik. Então o subtítulo é Inspirações do Passado para o Futuro da Humanidade. E esse livro, que foi dado por um colega médico, amigo querido, que é professor da Faculdade Einstein, ele é professor da área de ética. A gente vive trocando figurinha, inclusive, às vezes eu dou aula para ele. Vou lá dou aula pro bono, vou lá dar aula para a turma. Dei aula recentemente para o curso de engenharia. Vou lá, eu gosto muito dele, me convida, eu vou. Eduardo Troster, pediatra famoso, cara fantástico. Mas o História para o Amanhã, o cara tenta ser otimista e ele não consegue, porque ele diz o seguinte, que a humanidade, ao longo da história, sempre que tem uma crise terrível, ela supera. Ela espera, quer dizer, a humanidade, a sociedade como um todo, está indo ladeira abaixo, não percebe que está indo ladeira abaixo, aí quando bate na parede, tem uma tragédia enorme, ela é uma fênix, ela consegue superar. Aí cita a história das grandes guerras, Segunda Guerra Mundial, fala da escravidão, fala do Mandela, da capacidade que ele teve, tá certo? Mas então ele mostra o seguinte, que nós, seres humanos, a gente, quando está namorando com a extinção, a gente reage. Ou seja, na opinião dele, ele não escreve isso, mas é assim que eu interpretei o livro. Eu não achei o livro otimista. Eu achei o livro talvez realista e duro. A gente quando a gente enfrenta uma crise terrível, a gente reage. Agora, eu acho que a crise já é terrível. O que precisa acontecer mais para a gente ter um wake-up, tá certo? Então, você vê, na pandemia, nós, do terceiro setor, foi a maior, a sociedade inteira reagiu, quer dizer, as doações filantrópicas aumentaram muito, o trabalho voluntário aumentou muito, as pessoas ficam sensibilizadas. Aquela história, todo dia, no Brasil, não sei quantas pessoas morrem de fome, e tem não sei quantas lá, como é que a gente fala de a parte alimentar insuficiente, as crianças vão dormir com fome, ninguém fica emocionado com isso. Aliás, o presidente Lula ontem falou sobre isso no discurso dele, mas ninguém fica. A gente só se emociona quando acontece uma tragédia. Uma tragédia mobiliza. Esse é um tema recorrente, sabe, aqui no nosso programa. A gente fala que o brasileiro adora uma emergência. Não adora, ele se mobiliza, ele é muito. Mas ele ignora a urgência.
E aí é um momento de que você fala, vamos olhar para o umbigo, e omissão virou cumplicidade, sabe? A gente já passou do tempo de deixar para o outro, todo mundo tem que começar a tomar um pouquinho de ação, né? E eu acho que a sua fala é muito isso. Eu ouvi você falando do Not on My Pocket, que eu achei brilhante, é um conceito... fala um pouco desse conceito para a gente, que é meio isso, né? Então é o seguinte, o que me deixa intrigado, né? O que me deixa intrigado, isso é para os filósofos, psicólogos interpretarem. Eu estou falando de pessoas boas, bons amigos, bons pais, bons maridos, boas esposas, homens e mulheres bons, no conceito geral de bom, né? Aí eles começam a falar sobre dinheiro, né? Aí começa a se discutir reforma tributária, taxar os mais ricos. O pessoal fica indignado, mas não é lógico. Quer dizer, e é curioso, porque as economias liberais, você olha para os Estados Unidos, olha para o Canadá, olha para a Europa desenvolvida, lá os ricos são mais taxados do que aqui. Então, qual é o problema? Não estamos imitando a falecida União Soviética, não estamos imitando Cuba, Venezuela, nós estamos imitando os países desenvolvidos. Imposto sobre herança. Aqui em São Paulo é 4%, né? No Rio Grande do Sul é 8%. A Constituição permite que vá até 8%. Está se discutindo que suba para 8% em todos os estados. Indignação. Vou levar meu dinheiro para o paraíso fiscal. Porra, isso é uma brincadeira. Os Estados Unidos, que talvez seja a economia mais liberal, a taxação é da ordem de 25% sobre herança. Você vai para os países desenvolvidos da Europa, esse negócio é progressivo, vai a 50%, 60%. Não é razoável Aqui isso? na Espanha é 40%. Aí na Espanha é 40%. Então, Estou falando da Espanha hoje. Pois é, então é o seguinte, tá bom, e a Espanha é o quê? É um país comunista? Não, não é, tá certo? É uma economia liberal também, tá certo? É uma economia liberal. Então fica todo mundo nervoso. Então, é o que quando eu falei, todo mundo conhece o Not in My Backyard, né? Quer dizer, eu não quero que... eu sou a favor de construir um presídio de segurança máxima. Vai ser perto da sua casa. Não quero. Eu sou a favor de construir... Aqui onde eu moro, exatamente onde eu moro, em frente à entrada do nosso condomínio. Moro numa ilha, né? Ilhas. Eu tenho clareza, eu sou um privilegiado. Moro numa ilha verde, e a 1 quilômetro daqui tem comunidades carentes. Eu vejo do meu escritório. Acho bom que eu vejo, para não esquecer quem eu sou e onde eu estou e qual é a minha responsabilidade. Eu realmente... É verdade, eu abro a janela do meu escritório, eu vejo uma comunidade. Portanto, essa é a nossa realidade, essa disparidade absurda. Aí queriam construir ceder um terreno aqui na frente do nosso condomínio para colocar um posto policial. Revolta. Ninguém quer. Como vai ter mas vai beneficiar todo o bairro. Aumenta a segurança. Mas vai ter carro policial de madrugada, barulho. Eu não quero desconforto. Eu quero um posto policial a 2, 3 quilômetros daqui. Vai incomodar os outros, não quero ser incomodado. Se a gente fala em aterro sanitário, eu acho maravilhoso, um aterro bacana, tal, longe da minha casa. O conceito de not in my backyard, não quero no meu quintal. E aí é o que eu falei, not in my pocket. Não, eu adoro, não, tem que fazer uma reforma tributária, desde que tribute quem ganha mais do que eu. Não mexe no meu bolso. Mexer no meu bolso, eu vou ficar bravo. É injusto. Eu vou embora, eu vou para Ilhas Cayman. Talvez volte o assunto lá do início do programa. Conta pra gente que a gente precisa de muita inspiração e ele é bem low profile. A gente precisa de mais Elis, talvez, que você estava contando, que ele é fantástico, que é um cara. É bacana a gente falar aqui. O Eli é o seguinte: o Eli é um judeu ortodoxo, né, então a motivação dele é muito religiosa. E na tradição judaica existe uma coisa chamada tzedakah. Tzedakah não é caridade, quer dizer, tzedakah, a raiz da palavra tzedakah é justiça. Tzadik é um homem justo, não é um homem caridoso, é um homem justo. A gente fala em justiça. Então, o Eli sempre foi inconformado. Ele é um capitalista liberal, tá certo? O Eli é o seguinte: não é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, mas é a face A e a face B. Na face A, o empresário, ele é um empresário liberal tradicional. É o seguinte: eu respeito a lei e dentro da lei eu quero ganhar quero ganhar o máximo que eu puder, para poder doar. E de tudo que ele ganha, ele doa 60%. Isso está estabelecido, é público, ele assinou. Então, ele é um homem muito generoso. Ele é um homem muito generoso materialmente. Mas na empresa, ele é um cara tradicional. Ele não é diferente de outros empresários, tá certo? Ele quer
extrair o máximo de valor da empresa, como qualquer outro empresário, só que esse valor que ele extrai para ele quer distribuir dessa maneira generosa como ele faz. Quer dizer, ele é uma exceção, infelizmente. Tem outros, claro que tá. Tem gente maravilhosa aí, gente generosa, talvez mais do que ele até, a gente nem sempre conhece, mas tem muito egoísmo. Então, é o que eu falo, tem muito egoísmo no CPF e muito egoísmo no CNPJ. A sociedade, em geral, é muito egoísta. E aí vem uma contradição. Às vezes, não são pessoas más, entendeu? Não são pessoas más, mas elas não percebem que a maneira que o capitalismo é um sistema fantástico para gerar riqueza e muito inadequado para distribuir. Quer dizer, o conceito de equidade, não igualdade, as pessoas confundem os dois conceitos. O conceito de equidade não permeia a nossa sociedade. Não permeia a nossa sociedade. Então, outro negócio, eu gosto de ler Peter Drucker, que é insuspeito. Insuspeito, ninguém vai dizer que o Peter Drucker é socialista. Peter Drucker foi um ícone do capitalismo, um dos maiores caras de administração. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra dele, porque eu sou velho. Eu vi o Peter Drucker pessoalmente. Ele escreveu, eu tenho isso, ele escreveu uma vez que ele estava preocupado, porque ele achava que a diferença de remuneração entre a média de uma empresa, né, piso, não o piso, a média, e o CEO, deve ser de no máximo 25 vezes. No máximo 25 vezes. Remuneração total, incluindo bônus, tudo isso. Então, o cara aqui, o salário médio, 25 vezes. Depois de alguns anos, ele achou que ele errou, que tinha que ser no máximo 20. Vamos calcular hoje. Em alguns setores, é 400, 500 vezes. Quer dizer, houve essa coisa da mistificação de que o CEO é um ser superior. Ele é o grande herói da espada, que ele é o cara responsável. É o time inteiro. Claro que esses caras têm que ser bem remunerados. Não tenho dúvida disso. Tem que ser bem remunerados. Não sou contra os caras ganharem bem, não sou contra o cara ser rico. Eu só acho que a riqueza gerada por uma organização tem que ser mais bem distribuída, é só isso. Mas será que isso será que isso é feio falar isso? Isso me caracteriza como um cara contra o sistema capitalista? Não, eu só acho que tem que ter uma distribuição mais generosa, mais equitativa. Só isso. Equidade. Eu acho que a base, quer dizer, os salários básicos de uma empresa têm que ser suficientes para que aquela pessoa, seja CLT da empresa ou terceirizado, viva com dignidade. E dignidade é simples: morar decentemente, se transportar decentemente, se vestir, se alimentar, ter acesso à educação, à cultura, à lazer, a tudo que é bom na vida. Todo ser humano tem esse direito. É simples, pô. Eu acho que isso, eu não sei, eu sou judeu de formação, hoje não sou uma pessoa religiosa, mas eu acho que o cristianismo pega isso. Eu acho que tanto católicos como evangélicos, todos, sei lá, sei quanto por cento da população brasileira, somando católicos e evangélicos, todo mundo deve concordar com isso. Acho que isso é a palavra de Jesus, pô. Equidade. Tratar o próximo como você quer ser tratado. Essa é a palavra de qualquer religião, né, Aron? Não é só de Jesus, não. De qualquer religião. Não conheço nenhuma religião que pregue algo diferente disso. Então, pronto. Se você é um religioso, se você tem fé, pratique isso na posição que você ocupa. Não interessa se você é encarregado da faxina de uma empresa ou se você está no nível C, o presidente, o principal acionista. Pratique ensinamentos cristãos, ou, enfim, de qualquer religião, tá certo? De qualquer religião. Seja humano, né? A gente tem uma carência de generosidade, na verdade, no mundo, né? Ou de respeito, né? Há uma carência de generosidade. E no sentido mais amplo, não só financeiro. Olhar para o outro e entender que aquele outro é seu irmão. Acho engraçado, né? Quer dizer, a nossa origem é comum. Né? A nossa origem é comum. Eu sempre brinco com todos os meus amigos. Todo mundo aqui é judeu. Vocês pensam que não são, mas são. Para falar para a origem. Adão e Eva, somos todos originários do mesmo grupo inicial. Quer dizer, distinguir por gênero, pela cor da pele, por orientação sexual, é uma estupidez, é de uma injustiça gigantesca. É de uma injustiça gigantesca. E como é que pessoas que são... Eu tenho um negócio. Eu acho que na maioria absoluta das pessoas, absoluta, by far, é gente boa. É gente boa. Acho só que não tem esse insight. Fala, né?
ninguém é totalmente bom nem totalmente ruim, né? Você Não, trouxe aí com Mr. exceção de nós três, nós quatro, nós três. Eu estou me Somos repetindo. ótimos, só Não, não, bons, aqui só não, são bons. Mas maravilhosos. eu acho que é Não, isso, sim, né? Dr. Como é que é? Dr. Jack, Mr. Hyde, né? isso. Tem um livro também que eu lembro que eu li na escola, na adolescência, que era o Visconde Partido ao Meio, que também era isso, assim, a história era um Visconde, ele era partido ao meio, uma parte virou toda boa e a outra era toda ruim, e era isso, né? Dividiu ele em dois, como se a gente tivesse essas duas forças dentro da gente. Não é sobre ser bom ou ser mal, né? Eu acho que tem muito a ver com construção cultural, Aron, porque te escutando, né, você fazendo essa análise, né, e, enfim, descrevendo, né, como as pessoas resistem, por exemplo, a coisas que parecem tão óbvias. Se você ganha mais, muito mais, muito mais, você tem que pagar mais imposto, né? E esse imposto deveria voltar para a sociedade, a gente deveria ter um poder público, políticas públicas que possam ajudar a redistribuir a renda, enfim, as empresas também podem trabalhar políticas salariais que trabalhem em redistribuição de renda, mas para mim vem muito da coisa que você trouxe ali no começo, que é a nossa origem, né? Talvez a nossa origem colônia, né? Essa colônia de exploração, né? Esse modelo de colônia de exploração, ele tenha ficado com a gente, né? Hoje não são portugueses que vêm aqui ser as nossas próprias elites tratam o Brasil como uma colônia de exploração, porque eu ganho dinheiro aqui. Vamos falar sobre colonização. A Austrália foi colonizada e foi um monte de degradados para lá, gente de baixa qualificação. A Nova Zelândia foi colonizada. E são sociedades admiráveis, tá certo? Nem sempre falar, colonização britânica, mais ou menos, né? Porque o Paquistão foi colonizado, o Bangladesh foi colonizado, a Índia foi colonizada, e são países que têm muita miséria. Né? Então, não é só o fator colonização. Né? Tem outros fatores. Tem aquele livro famoso, né? Porque as Nações Fracassam, é um livro muito interessante. É um livro muito interessante. A gente fala aqui muito de cultura. Acho que quando a gente fala do Brasil, é uma questão cultural total e é uma questão de um tipo de um egoísmo, né, de uma omissão. Você estava falando, por exemplo, eu moro fora do Brasil por causa de sequestro, então não adiantava, eu achei que eu tinha qualidade de vida e a minha qualidade de vida não era porque eu não permitia a equidade. Eu nunca me achei o vilão, mas provavelmente eu fui um vilão por ser omisso ou por ser cúmplice, e estraga nossas vidas também. Então, quando você falou, tem 3 gente boa aqui, eu não sei se a gente é melhor ou pior, mas pelo... produção. Tudo bem, mas vamos falar aqui só dos 3. Pelo menos, hoje eu falo, eu estou eu chamo de megamorfose, maior que uma metamorfose, tentando me regenerar. Porque só por viver da forma que eu vivia, ou no modelo que eu vivia, sem me manifestar, ou sem mudar meus conceitos ou minha cultura, a conta não bateu. E eu acho que no Brasil hoje não está batendo para ninguém, porque não adianta você estar lá em cima, você não está vivendo livre, você não está vivendo tranquilo, você não está vivendo num país que você admira. Então está na hora do que a gente falou. Não interessa como, pode ser com dinheiro, pode ser com fala, pode ser qualquer um, pode ser um filântropo, qualquer um pode ser um terceiro setorista, no sentido de vamos melhorar o que a gente pode, começando no nosso entorno, passando a ser mais generoso, e aí eu vejo você nesse papel muito, né? Agora, ela fala em omissão, né? Por exemplo, eu acho que o mundo, né, o mundo em geral, o Brasil só vai mudar pela política. Nós precisamos de gente, né, todos os poderes, no executivo, no judiciário, no legislativo, gente de qualidade. Só que aí entra uma enorme omissão. Quem que se candidata? Eu nunca fui candidato. Eu tive essa minha passagem como secretário municipal, trabalhei então na máquina do Estado, vi gente maravilhosa. Teve um momento que eu pensei em me candidatar para constituinte em 86, eu estava com muita visibilidade, eu era diretor da COSIPA, presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos. Vieram falar comigo, Aron, por que você não sai candidato? A gente está fazendo debate sobre a constituinte lá na associação. Aí eu fiquei pensando, mexeu com vaidade, né? Claro. Puxa vida, ser deputado constituinte, que coisa bacana. Aí eu pensei, quem vai me financiar? Eu não tinha dinheiro. Eu ganhava bem, tinha uma vida confortável, mas não o suficiente para ter independência, para poder bancar minha própria campanha, eu e minha família, ficar dependendo de terceiros. Né? Eu fiquei pensando, quem vai me financiar?
Quem tinha dinheiro lá eram as grandes empresas, essas aí que caíram no Lava Jato, antes não tinha. Né? Estavam todas lá no plano de expansão da COSIP. Eu era diretor de engenharia, podia pedir apoio para eles, iriam dar, mas iriam cobrar. Eu não tenho dúvida que iriam cobrar. Não iam dar, o Arão é um bom menino, vai ser um bom deputado federal constituinte. Eu tive essa clareza e decidi não me candidatar, ou seja, venci a minha vaidade e falei, não é minha praia. Mas, no fundo, é omissão. Tem uma frase, eu até ia pesquisar para falar certo, não foi Sócrates, foi Platão, um dos dois, falou que não é muito inteligente você ser governado por pessoas menos competentes do que você, menos preparadas do que você. E a gente não vai para a política. Tem exceções, né? No Congresso tem gente ótima, né? Infelizmente, uma minoria, né? Mas tem gente ótima. Tem uma frase do Ulisses Guimarães maravilhosa, né? Ulisses Guimarães falou uma vez assim: vocês estão se queixando desse Congresso, né? Estão se queixando desse Congresso. Esperem o próximo. Ele foi premonitório. Esperem Muito o próximo. premonitório, Ulisses. Então, você vê, hoje, quando você vê a qualidade dos nossos parlamentares, né? Tem um documentário na Mas televisão. eu acho, Carol, eu acho que existem outras formas. Eu acho que, assim, realmente, acho que os três setores, né? As empresas, o setor privado, o setor público e a sociedade civil, os três são importantes, os três precisam, enfim, trabalhar cada vez mais de forma colaborativa. Então, eu acho que, assim, você pode exercer o seu papel de transformador, né? Ser a semente transformadora, e eu acho que é o que você tem feito esses anos todos dentro do setor privado, e acho muito relevante, muito importante. Quanto mais pessoas assim dentro do setor privado, na Faria Lima, gente, né? No setor financeiro, a gente precisa de pessoas que tenham outras visões, que não só reproduzam, né, os mesmos discursos, as mesmas análises de sempre, enfim. Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês devem ter visto, né, um vídeo muito bacaninha, que foi publicado em 2005. Quando ele foi publicado, é um videozinho. The Story of Stuff. Vocês assistiram a História das Coisas? Se não assistirem, assistam. Depois é muito legal. É um desenho, né? É narrado, conta a história das coisas. The Story of Stuff. Muito bem. Nessa História das Coisas tem uma cena que eu nunca esqueço, que até hoje eu comento com meus alunos. A narradora, que é uma mulher muito simpática, que é diretora desse projeto, pega um iPhone 2005 e fala o seguinte: vocês têm ideia do que tem de engenharia aqui, de inteligência, para chegar nisso, nesse equipamento aqui? Quanta gente fantástica, a soma, né, acumulativa de esforços. Agora, imagina se esse mesmo conjunto de pessoas brilhantes se debruçasse não sobre fazer um aparelho desse, ou um carro espetacular, ou lá sei o quê, sobre problemas sociais. Como construir uma sociedade justa e equilibrada. Já teria resolvido. Só que essas pessoas não fazem isso. As cabeças brilhantes não se voltam, porque esse trem aqui dá muita grana. Muita grana. E, infelizmente, tem uma frase, né? Quando você pega uma nota de $1, está escrito na nota: In God we trust. Mas houve um erro de impressão. Não era isso que eles queriam escrever. Eles queriam escrever In Gold we trust. In Gold we trust. E a gente deveria ter In Good we trust. Olha lá, só semântica de palavras já mudaria todo mundo e toda a sociedade. Estava falando do iPhone. Eu não sei se você sabe que... Então, só completando, eu acho o seguinte, que eu não estou desvalorizando o que a gente faz, nós, do terceiro setor, não estou desvalorizando, acho que o que a gente faz é importante. Mas tem sido insuficiente para a sociedade que a gente sonha. A sociedade que a gente sonha, nesse tripé, empresas, governo e nós temos um papel relevante, mas ele não é suficiente para mexer a agulha para valer. Esses outros dois caras aqui têm muito mais peso. Então, educação, né? Você pega o orçamento, se você pegar o orçamento federal, estadual e somar os motivos de educação, são trilhões de reais. É muito dinheiro. Tem peso. Se você pegar o nosso orçamento, medido pelo GIF, por quem você quiser, é muito pequeno. É muito pequeno. Ele é relevante? Ele é relevante. Eu não estou tirando a importância do que nós fazemos, eu não estou tirando, eu gosto do trabalho que eu faço, mas eu tenho clareza de como ele é limitado. Então é o seguinte, eu fico pensando, eu sonhava em mudar o país. Eu sonhava
sonhava. Não esquece da minha geração. A geração tinha 16 anos quando teve o golpe militar. Eu sou de uma geração muito politizada. Participei de muitos movimentos, direta já, etc. Eu tive uma vida política muito ativa, não política eleitoral, mas participei muito de movimentos políticos que lutaram com muita força pela volta da democracia. Então, eu acho que, naquela época, você está na Espanha, né? Eu achava que a gente poderia atingir o mesmo nível da Espanha em 10 anos. Eu acreditava. Não era uma conversa fiada. Então, em uma década, a gente alcança a Espanha. Nós vamos ter um padrão parecido com o da Espanha. Talvez fosse, não seriam 10, seriam 20. Pega o gap agora. Aumentou, aumentou. Então, eu disse assim, antes eu tinha a pretensão de mudar o Brasil. Hoje, eu acredito que, através dos institutos, através do movimento Bem Maior, Liberta, enfim, das minhas atividades no terceiro setor, Think Tank do Bem, que é um outro movimento liderado pelo Eli, que eu faço parte, eu acho que a gente consegue mudar a vida de algumas pessoas. E, portanto, as suas famílias serão impactadas e vão ter um futuro melhor. Mas a grande mudança na sociedade, o break-even point, ainda não está no horizonte. Está no horizonte. E vai estar muito associado a clima. Eu tenho um pensamento egoísta, muito egoísta. Já tenho 77 anos. Quer dizer, eu tenho um plano. Eu não tenho um plano. Quem tem plano, eu tenho um plano. Eu tenho uma ideia de quantos anos eu vou viver com independência. Eu faço umas contas e tal. Depois eu conto para vocês minha fórmula mágica de fazer predição de longevidade com saúde. Aliás, medi minha pressão intracraniana outro dia. É um equipamento novo, medi. Parece que está normal. Quer dizer, provavelmente não ficarei com demência senil nas próximas semanas. Ainda vou ter. Vou funcionar por mais alguns anos, espero. Eu não sei, eu fico pensando nos meus netos, né? Tenho 4 netos, e, infelizmente, 2 deles estão fora, como vocês. Eu acho que são. Bom, todo avô é babão, né? Eu acho que eu gostaria que essas crianças estivessem no Brasil, não só pelo carinho de tê-las perto, mas eu acho que eles são muito inteligentes, que vão ser cidadãos úteis e poderiam ser aqui, né? Como vocês. Nós precisamos de gente boa aqui. Então, o que a gente exporta de cérebro, tal do brain drain, eu não sei, a gente exporta bilhões, trilhões de dólares em cérebros. Quer dizer, uma elite brasileira, de jovens brasileiros fantástica, com potencial fantástico, está por aí. Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália. É um pecado, entendeu? Nós temos que importar essa gente, fazer ficar aqui, para resolver os nossos Eu problemas. concordo demais com você, Aron. Só te contar e contar para quem estiver escutando que eu estou aqui porque meu ex-marido é espanhol e a gente tem um acordo, a gente tem um filho de 11 anos, a gente tem um acordo que o nosso filho mora um tempo em cada país e meu filho está aqui, está na temporada espanhola e eu estou me dividindo, passei esse ano inteiro, viajei 5 vezes entre Brasil e Espanha, porque, enfim, muita reflexão, mas eu trabalho para o Brasil, eu não trabalho para a África, eu não trabalho para a Europa, eu trabalho para o Brasil, então eu tenho esse lugar muito forte em mim, e eu estou falando isso porque eu assino embaixo assim, o que você tá falando, a gente tem elites nesse país que ganham dinheiro, exploram o Brasil, ganham dinheiro, se tornam ricas e mandam os seus filhos para fora, guardam o seu dinheiro fora, parte dele, mandam seus filhos para fora. Claro. Nada contra. Isso é um problema. Eu não faço parte desse grupo. A minha filha foi para fora porque o meu genro foi expatriado. Ela foi para os Estados Unidos com ele, né? Meus netos estão há 6 ou 6 anos lá. E ela não quer voltar por uma única razão: segurança. Aí eu vou entrar, né, que a gente está aqui, os bonzinhos, se desculpando. Eu moro fora porque eu tive um trauma horrível e eu sonho que melhora para eu voltar. Eu estou há 15 anos fora. Infelizmente sempre piora. Toda vez que eu vou para o Brasil, eu não tenho a proteção, a casca, né, do dia a dia. Eu fico mais assustado, de verdade. Eu tenho problemas psicológicos com o que eu passei, mas meus negócios continuam no Brasil. Minha empresa é uma empresa selo B. Eu estou aqui dando minha voz no terceiro setor. Eu quero construir esse país para o nosso futuro ser aí. Mas infelizmente está distante porque tem muita gente omissa, que nem a gente falou, e a gente segue aqui no jogo, e temos a obrigação de melhorar o Brasil, porque
condições existem, e aí a gente faz aqui a nossa parte de não parecer aqueles também que deixam os problemas para trás, mas infelizmente quando você sofre, né, aí no caso o meu, ou de outras pessoas, fica muito difícil você voltar e falar que está tudo bem. E o sistema quer te falar que está tudo bem. Eu cheguei a ser tratado assim, é mimimi, não foi nada, já passou. Eu também já fui sequestro relâmpago, minimizando minha dor de uma forma que me mostrou, me assustou muito. Então, a sociedade brasileira ainda me assusta e é nosso papel transformá-la, porque não é normal insegurança, não é normal os níveis de diferença, não é normal o racismo estrutural. Bom, todos os assuntos que a gente já sabe, e aqui é nosso papel sensibilizar pessoas a mudar o dia a dia. Vamos embora. Se ficar falando, eu vou comprar minha passagem para o Canadá. Não é isso. É o nosso papel mudar e fazer o que a gente pode de melhor, porque dá, né? Então, é ter esse otimismo. A Kika fala que eu sou otimista, e é isso. Esse Brasil não vou falar de otimismo, depende de nós mesmo. Eu não sei se a gente está caminhando para o encerramento. Aron... Eu quero falar sobre otimismo. Então, você tem 30 segundos para falar de otimismo, porque eu já estou recebendo mensagens aqui de que eu preciso acabar esse programa que está ótimo, mas a gente precisa terminar. Eu terminei de ler esse livro ontem. O livro se chama Zero, é do Fábio Silva. Casa Zero de Recife, não sei se ouviram falar, se não ouviram falar, precisam se informar, um espetáculo. Casa Zero. Esse cara é CEO de uma rede chamada Rede Muda Mundo. É um cara fantástico. Sim, já ouvi falar. Eu fiquei feliz porque ele cita uma frase que eu uso nas minhas aulas, que é sobre utopia. Ele colocou a frase longa, eu vou falar a frase curta aqui para encerrar. As utopias, essa nossa utopia de construir um país justo, equilibrado para todos. Então, vale a frase do Fernando Mitre, que é um cineasta argentino já falecido. O Fernando Mitre diz o seguinte: as utopias não existem para serem alcançadas. Elas existem para nos manter caminhando. Então, vamos continuar caminhando em busca dessa utopia e melhorando a sociedade da melhor maneira que a gente puder. Omissão, nós não podemos nos omitir, nós temos que fazer o máximo que cada um pode para melhorar essa sociedade. E vamos torcer para que as coisas fiquem bem, porque, não tem outra opção, né? Não fazer nada. Vamos continuar fazendo, tá certo? É isso aí, Aron. Muito bem, e com essa frase a gente encerra mais um Perspectiva. Hoje conversamos com Aron Zilberman, que mostrou, muitas coisas, na verdade. Aqui a gente fez um repasso quase desse setor e dilemas, né, e desafios sobre terceiro setor, setor privado, setor público. Falamos sobre ética, sobre propósito, sobre narrativa, sobre responsabilidades. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor, então se você gostou do programa, entra nas redes sociais, curte o Observatório, segue a gente, e na próxima semana tem mais histórias, ideias e visões que inspiram transformação. É isso aí, a gente se vê lá. Obrigada, gente. Tchau, Aron. Tchau, Alan. Obrigado. Tchau. É um prazer conversar com vocês. Tchau, tchau. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.